Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 2 de maio de 2022. Todos nós estamos sabendo, conforme comunicamos aqui a todos vocês, que no dia 31 de março, próximo passado, havia uma audiência com Ailton José Alves, num processo criminal, e o presbítero Jonatas Renato, esse homem de Deus que sustentou na justiça todos os desvios de conduta, todas as irregularidades e todas as ações incompatíveis com o cristianismo dentro da igreja. Então o Jonatas Renato denunciou, comprovou e testemunhou na justiça. E por conta dessa posição dele, ele foi perseguido, e houve algumas ações de invasão de privacidade, e pela qual ele abriu um processo contra Ailton José Alves, cuja audiência, como vocês bem sabiam, era dia 31 de março, e ele viajou para os Estados Unidos alegando que ia tratar de assuntos inadiáveis da igreja da qual ele é pastor-presidente. Só que quando a comunicação foi efetuada dizendo que ele ia viajar, imediatamente a justiça remarcou para o dia 2 de maio. A intimação foi devidamente entregada no Templo Central a um dos seus pastores lá, ao pessoal que trabalha lá na secretaria, comunicando que a audiência seria marcada para hoje. E sem nenhuma mais comunicação. Então, quando o oficial de justiça chegou lá no Templo Central, disseram que ele estava ausente. Então, o filho de Luiz Mário, que trabalha no Templo Central, recebeu a intimação, isso em abril, no início de abril. Ora, será que durante todo esse tempo até hoje não comunicou a Ailton José Alves? Não repassou a documentação para Ailton José Alves, a intimação, de sorte que o presbítero Jonatas comparece devidamente, conforme a intimação. O presbítero Jonatas hoje é sargento do Exército. Assim que saiu da igreja, ele fez o concurso, prestou o concurso, foi aprovado, já tomou posse e é sargento do Exército Brasileiro. Então, ele deixa as obrigações dele, e vai cumprir com o dever, porque foi intimado, e quando chega lá, simplesmente o Ailton José Alves não comparece a essa intimação. Prontamente, o juiz reintimou o presbítero Jonatas, e a audiência será no mês de julho, no início do mês de julho. Então, está aí a informação. Nós bem sabemos que a situação da direção da IEADPE, quando eu digo direção, porque esse estado emocional, de espírito frágil, débil, que fica difícil, a Bíblia diz, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. E são várias referências da Bíblia que confortam os crentes em situações difíceis, mas situações que somos levados, muitas vezes, não por nossa culpa, não por nossa causa, mas em decorrência e às vezes até sendo por nossa causa. Só que a atitude nossa é de humildade, é de arrependimento, é de um espírito conciliador, não é verdade? Que busque efetivamente resolver aquilo que nos atinge, aquilo que fomos envolvidos. Diferentemente de Ailton José Alves e dessa diretoria que não tem para quem reclamar. Os céus estão fechados. Lá para cima não há porta, não há janela, porque o problema ou os problemas estavam devidamente em suas mãos para resolver. Era o quê? Era eles admitir o erro, confessar a culpa, se humilhar, pedir perdão. Já falamos isso aqui inúmeras vezes. E não praticar mais as irregularidades. Fazer que nem Zaqueu. Se tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Mas, diferentemente dessa atitude, eles insistem no erro e cada vez errando mais como as bestas feras, pensando que Deus é por eles.
Deus é santo, Deus é puro e não pode de maneira nenhuma apoiar, dirigir ou manter a sua presença juntamente com o erro. Olha, irmãos, a coisa é tão grave. Eu vou mostrar aqui que essas injustiças causadas contra também o tio Cabral, conforme denunciamos aí, a coisa foi mais terrível, mais estarrecedora do que imaginamos. O tratamento que Ailton José Alves deu ao pastor Cabral com a idade já de 75 anos e sua mulher. Eu não quero adiantar, quero dizer apenas que sábado estivemos com ele, com o filho do tio Cabral, fizemos uma entrevista onde houve emoção, ele chorou, né? Os presentes choraram porque não conseguem conceber, porque dentro da igreja tanta maldade. Então, é maldade, só repetindo, que eu não consigo entender. Maldade com o presbítero Nelson, maldade com o pastor Olímpio, que foi assessor dessa igreja, deputado federal, maldades terríveis com o pastor Almeida, maldades terríveis com o pastor de outra igreja, que foi presbítero de nossa igreja, Gilvan José, agora com o Jonatas Renato, com o presbítero Giovanni Cardoso. Eu mesmo estou excluído sem motivo. Então eles insistem em continuar no erro como coisa e induzindo a igreja a orar por essas barbaridades. Então Ailton José Alves, sua gestão peca quadruplicadamente. Em vez de restituir quadruplicadamente, eles aumentam por 4 as suas transgressões, as suas irregularidades, os seus desvios de conduta, e induzindo a igreja a acreditar que ele é inocente. Então, concluindo, hoje, nessa audiência, cuja audiência estava marcada para o dia 31 e senhor Ailton não compareceu, viajou para os Estados Unidos. Naquela mesma ocasião, a audiência foi remarcada para hoje, onde ele estaria frente a frente com o presbítero Jonatas Renato, e simplesmente ele não comparece e comunica à justiça um comunicado de que o oficial de justiça encontrou um advogado na igreja quando foi entregar a intimação. O advogado recebeu a intimação e, em acerto, por certo, disse: não tenho entrego, ou por outra, digo que não te encontrei, ou por outra, digo que... Ou seja, não há como comprovar que ele recebeu. Ora, se no escritório dele lá, o advogado recebe a intimação e ele simplesmente não comparece à justiça, com certeza existe aí uma fuga, porque não quer encarar a realidade nua e crua dos fatos que ele mesmo criou na justiça. Porque usar o púlpito para ofender, para caluniar, para difamar, não é? Para dizer inverdades, para chamar os outros de canalha, uma série de coisas, é muito fácil. Agora, quando chega diante da justiça, ele treme, já com a idade de quase 70 anos, não tem condições, mas não quer descer desse cavalo do orgulho, da soberba e da prepotência. Nós não estamos perseguindo a ninguém, estamos relatando os fatos de ordem de alta relevância social, porque o Ailton José Alves é presidente da nossa instituição. E com ele tem estado todos os homens que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a igreja e têm compromisso com o dinheiro, os altos salários que recebem. Então, irmãos, recebe a intimação, não comparece, compreendeu? E hoje, dia 2 de maio, essa audiência foi remarcada para o início de julho. Então, a gente diz aqui o seguinte: cada um responda pelos seus atos. Quem semeia vento, colhe tempestade. E a lei da semeadura, todos nós sabemos que ela é infalível, é implacável. Então, daqui para frente, o senhor Ailton José Alves tem que colher devidamente o que ele plantou
principalmente durante a estadia dele na Argentina, que sabemos que foi uma estadia cheia de pontos nebulosos e escuros, não é? Devidamente protegidos, que não vieram à tona porque ele era genro do pastor presidente. Mesmo assim ele vem para São Lourenço. Sabemos que houve lá umas atitudes, condutas inaceitáveis, mas também é mantida sem vir à tona. Vem para presidente dessa igreja desde 1998 e aí sim comete diversas e sérias irregularidades. Só que aqui, agora, Deus, por certo, disse: olha, basta. Chegou o tempo da prestação de contas, chegou o tempo da colheita. Porque eu insisto em dizer, eu digo que vou fazer o vídeo pequeno, mas não há como fazer. Por quê? Há uma grande conta, há uma grande soma, há uma grande quantidade de lágrimas, de suplícios nas madrugadas, nos círculos de oração, dias de horas de angústia tremenda, horas de falta de esperança, horas de gritos de dor daqueles que foram oprimidos por Ailton José Alves. Então, esse grito clamando por justiça esses gritos estão diante do trono de Deus. Tanto dos que já morreram em Cristo, angustiados, como dos que ainda estão vivos, porque os relatos estão aí. Mas como Deus é justo, e nós sabemos que a base do trono de Deus é a justiça, e Jó disse que Deus é tão puro de olhos, que até seus próprios anjos atribuem perfeição. Sabemos que o grande e poderoso Deus, o Jeová de justiça, agirá e dará a devida recompensa, o devido salário, não somente a Ailton José Alves, mas como todos esses pastores omissos, coniventes, opressores e que concordam e que lhe dão toda sustentação, todo o apoio para que ele prossiga nessa sanha de homem desviado. Que Deus em Cristo a todos abençoe e tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus.